Om Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvighnan Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha Saraswati Namastubhyam Parade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Vedanto Jnana Diposti Tamo Nashana Kridyataha Samsara Moksha Kritchaiva Vedantaya Namo Namaha. Então, o tema da aula de hoje, ou das aulas de hoje, são 3 horas de aula, né? É a relação entre o professor e o aluno. Tá? Ou a aluna, ou a professora e a aluna. Não é? O género aqui é insignificante. E em sânscrito, relação chama-se sambandha. Sambandha é uma palavra sânscrita que significa conexão. Quando duas coisas se juntam, não é? Se conectam, chama-se aí sambandha. Não é? Bandhu é amigo ou familiar. Não é? Bandhu, aquele que bande, nos aprisiona. Porquê? Porque os amigos, não é? Eles geram amor, afeto. E esse afeto, como que nos aprisiona, não é? Mantém-nos ali ligados, não é? Apegados. Não é? Estão a ver? Então vem da raiz verbal bandha, que significa prender, agarrar, segurar. Não é? Então, sambandha é essa conexão entre o aluno e o professor. Não é? E o aluno, em sânscrito, é chamado de shishyaha. Tá? Shishyaha. Aquele que está apto para ser ensinado. Não quem não está apto para ser ensinado. É? Shishya. É? E guru é aquele que tem a capacidade para ensinar. Granati, upadishati, guruhu. O que é que isto quer dizer? Granati significa dar. Upadishati, ensinar. Então aquele que ensina é chamado de guru. É? Vamos ver mais sobre a palavra guru hoje. Ou acharya. Acharya também significa professor, não é? Alguém que facilita o estudo. Alguém que transmite um conhecimento que o aluno não tem e que o aluno deseja muito. Então esta é a relação. Guru, shishya, sambandha. Estão a ver? Guru, professor, shishya, aluno, sambandha, conexão. E hoje de manhã, quando eu estava em casa a pensar, não é? O que é que eu vou dizer? E então há muita coisa, há muitos tópicos que eu quero abordar aqui hoje que são fundamentais, especialmente nesta era corrente onde a palavra guru é um pouco como a palavra Deus, é imbuída de muita controvérsia. Não é? O guru hoje em dia se calhar é alguém em quem não se pode confiar, não é? Porque pode ser um falso guru, não é? E há muitos escândalos aí, não é? Envolvendo mulheres vítimas de abusos
psicológicos, financeiros inclusive, já para não falar dos sexuais, já para não falar dos sexuais. Então a palavra guru, ela pode criar na pessoa, e hoje em dia é muito comum isso, uma certa resistência. Não quero nenhum guru, esses tipos são os malucos, são os narcisistas, são os fanáticos, são os sociopatas, são os psicopatas. Têm a mania das grandezas. Exploram as pessoas e eles que defendem uma vida simples vivem com imensa riqueza, imensa ostentação, não é? Vejamos o exemplo do Osho. Se não conhecem, passam a conhecer. Vão lá ver quem é Osho. Foi um mestre muito famoso indiano que fazia coleção de Rolls Royces. Tá? Ele não fazia coleção de estátuas de Shiva. Não. Rolls Royces. Todos doados. Tal era a extravagância dele. Podemos confiar em alguém assim? Esta é a questão. Como é que nós confiamos em alguém assim? E para nós entendermos então esta dificuldade que existe aqui no Ocidente, especialmente após o movimento Me Too, dentro deste contexto, de um ativismo, de feminismo muito vincado, essa cultura woke, que é uma cultura que preza, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, Como é que nós inserimos algo tão tradicional e tão antigo, por vezes até ortodoxo, aqui, neste nosso contexto, que é um contexto totalmente diferente do contexto que vê nascer a palavra guru, que é o contexto da Índia antiga, a tradição védica, uma tradição cheia de mestres. Então, é dito que essa origem é o próprio Shiva. Shiva é Adi Yogi. Adi é o primeiro. Yogi é mestre de si mesmo. A palavra yoga, como vocês vão estudar, deriva da raiz verbal yuj samadhau, cujo significado sânscrito significa absorção meditativa. Não é união. A maior parte das pessoas traduz yoga como união. É isso que vocês vão ver. Mas, dentro da nossa tradição de ensino, à qual eu pertenço, dentro do qual existe uma linhagem ininterrupta de mestres e discípulos, onde os discípulos são bem selecionados, e não é qualquer um que ensina, A análise gramatical. Porquê gramatical? Aqui uma side note, Porque todo o texto espiritual da Índia é escrito em sânscrito. E na Índia, que é o país com mais templos deste mundo, o país com mais santos deste mundo, desta nossa terra, que é o auge da espiritualidade, ainda hoje, nós temos a mais vasta literatura existente espiritual da humanidade. Mais vasta. Não existe país nenhum, nação nenhuma, com uma vastidão imensa de literatura espiritual como nós temos nessa cultura védica que é ainda. Agora, porquê é que é assim? Porquê é que aquela cultura dedicou tanto tempo, tanto esforço, tanto amor, tanto carinho a desenvolver uma literatura tão profunda como os Puranas? Nós vamos falar disso, se calhar, num dos módulos, não sei. Porquê? Precisamente porque a gênese da cultura védica é a espiritualidade. É uma cultura que nasce da espiritualidade voltada para a espiritualidade, sustentada pela espiritualidade. Estão a ver? E então, nessa cultura que vê nascer o yoga, existe uma língua que é chamada o sânscrito,
na qual é transmitido todo o conhecimento espiritual. Desde o conhecimento espiritual, vamos dizer assim, mais mundano, que é os rituais, para obter vários resultados nesta vida, não é? Inclusive resultados depois desta vida, não é? Para transmigrarmos depois de mortos num corpo melhor, para outras esferas de experiência, outros mundos, outras dimensões que coexistem simultaneamente com esta. É possível fazer isso, portanto, existem rituais que nos ajudam, se nós quisermos isso, e existem métodos de ensino que preparam a pessoa para aquilo que é chamado, no mundo do yoga, da iluminação. Estão a ver? Que são coisas totalmente diferentes. Estão a ver? Uma é um percurso para ganhar melhores experiências de vida, e outro é um percurso para descobrir o que é o eu. Estão a ver? São coisas diferentes, são coisas totalmente diferentes. E dentro do yoga acontece a mesma coisa. Há pessoas que se dedicam muito ao yoga porque querem poder, fama, estatuto, mais likes, etc. Essa coisa. Existem pessoas que se dedicam ao yoga porque realmente procuram o bem-estar. Procuram descobrir essa paz que tanto é falada no yoga. Estão a ver? Então, essa divisão já vai da pessoa. O que é que a pessoa quer desta vida, não é? O que é que a pessoa quer? Quer experiências místicas? Quer poder? Quer fama? Quer estatuto? Ok. O universo está aí. Podemos ganhar o que for preciso para ser ganho, não é? Afinal de contas, todos querem beleza, todos querem prosperidade, não é? Todos querem prazer. Não é? Unanimemente, todos os seres vivos procuram isso. Se tivermos que escolher entre o prazer e a dor, não é? Olha lá. Vamos todos escolher o prazer, não é? Não é? Olha, queres uma massagem às costas ou uma martelada na cabeça, não é? A resposta é unânime. Prazer em vez da dor, não é? Então a nossa tendência, obviamente, é o prazer, é o conforto, não é? E neste mundo em que nós vivemos, existem várias camadas de poder, de estatuto, que no fundo são tudo formas de prazer, não é? O poder dá um certo prazer, não é? O estatuto, tudo isso, não é? Agora, o verdadeiro yogi, ele entende que tudo isso faz parte, obviamente, do dia-a-dia, do cotidiano, não é? Faz parte, não há como evitar, não é? A cada momento da minha vida eu tenho que escolher, e obviamente eu vou escolher aquilo que é melhor para mim, e o que for pior eu evito, não é? E vou escolher para os meus o que é melhor para os meus filhos, cães, gatos, etc, não é? Por aí, dependendo de como é a família, plantinhas, há quem tenha, não é, gafanhotos de estimação, não é? Caracóis de estimação, cada um depois, não é? Estende a família até onde quer, não é? Grilos, quando eu era criança, estão-se a rir, mas era muito comum termos grilos. Havia umas gaiolas assim pequenininhas e dávamos alface aos grilos, certo? Cá em Portugal era muito comum e ele fazia gri-gri, então, não é? Então nós temos que tomar decisões e as decisões serão sempre em função daquilo que a gente conclui que é melhor para nós, não é? Não é? Nunca ninguém vai tomar uma decisão, não é? O pior para mim, não é? Obviamente que não, não é? Então, no cotidiano, obviamente nós vamos tomar essas decisões, as que achamos melhor para nós, mas, não é? Numa visão de longo alcance, nós queremos poder, estatuto, fama, ou queremos autorrealização? Queremos um bem-estar profundo que independe de todas essas coisas da vida, que obviamente nós temos que conquistar. Relações, não é? O trabalho, o dinheiro, tudo isso faz parte da vida, não é? Então o yogi é esse que busca essa realização. É um buscador da verdade. E exerce um trabalho, uma disciplina sobre ele próprio, ela própria, regular, cotidiana, para equilibrar o corpo, a mente e a personalidade, para que esse objetivo, que é o objetivo de uma vida, possa ser conseguido, não é? Porque a viagem espiritual é uma viagem de uma vida,
Não é? E o veículo que nos permite essa viagem é este corpo, mente, personalidade. Não é? E não é? Se alguém quer ir de férias até o Algarve, não é? Este ano o verão no Algarve foi para muito poucos, não é? Estava tudo caro. Mas o que é que vai fazer? Se calhar vai fazer uma revisão antes, não é? Do carro, vai ver os pneus, o óleo, a água do limpa-para-brisas e outras coisas mais, para ver, para se assegurar que a viagem vai correr bem, pelo menos, não é? Vai dormir bem nessa noite, não é? Então esta viagem da espiritualidade é longa, não é uma coisa, como alguns dizem, que é rápida, não. Há todo um trabalho interior que tem que ser feito, todo um trabalho interior de autossuperação, de aceitação, autoaceitação, mudança de conduta, mudança de hábitos, olhar para os padrões da autossabotagem, os padrões autodestrutivos, implementar medidas nas quais estabelecemos limites comportamentais para as pessoas que nos rodeiam, seja no trabalho, em casa, etc. Tudo isso é yoga. Então é um trabalho contínuo, não é assim de um dia para o outro. Agora vou deixar de sentir raiva. Não. Se a pessoa pensa assim, nunca mais vou sentir raiva, não é? A mínima coisa. A pessoa não só sente raiva porque a situação desplotou alguma raiva, como fica com raiva de ter sentido raiva. Então fica culpada, não é? Porque não conseguiu cumprir essa promessa. Então o yoga surge daí, de Shiva. Shiva é Adi Guru, o primeiro guru. E o primeiro yogi. Então a origem do guru não é uma origem humana. Ou seja, não houve um fulano que se tenha lembrado, não. Esta gente aqui é toda ignorante. E como em terra de cegos, quem tem olho é rei, deixa-me cá aproveitar a ignorância destes fulanos e exercer algum poder sobre eles para ele sair a ganhar. Não surge daí. Estão a ver? O que é certo, vejam bem, é que a humanidade é ignorante. Muito ignorante. Muito. Um bebê nasce. É a coisa mais linda que existe, não é? Pelo menos para os pais. Não é? Tão fofinha, até começar a berrar, não é? Pronto, à noite, às 2 da manhã. Mas é muito fofinho. E aquele mês, não é? Que o bebê nasce, os pais não sabem nada sobre aquele ser que ali está. Será a fralda? Será fome? Será cólicas? Será o quê? Porque é que ele chora? Não é? Não percebem nada. E foram eles que o fizeram. Estão a ver? Eu vou mais longe. Pai e mãe sabem muito pouco sobre sobre o outro e sobre si mesmo. Não é? Nós vivemos com uma companheira durante anos e a certa altura descobrimos que aquela pessoa tem capacidade de tomar aquela atitude. E descobrimos que essa atitude é recorrente, por exemplo, como mentir. Não é? E pensamos que conhecemos a pessoa que está connosco, que dorme ao nosso lado. Pensamos que conhecemos. Nem a própria pessoa se conhece, às vezes. Nem ela sabe a razão por que mente, quando mente. Será por vergonha? Será por medo da crítica? Será por malícia? Será porque a mãe também já mentia? Será que aprendeu a mentir na adolescência? Às vezes são precisos anos de terapia para a pessoa descobrir porque é que mente. Anos. E quem diz mentir diz outra coisa. Estão a ver? Então é necessário um compromisso constante com esta pessoa que aqui está. Porquê? Porque é este corpo, mente, personalidade que vai fazer essa viagem espiritual que é chamada vida humana. E o yoga é toda a metodologia
que permite que esse complexo corpo, mente, personalidade e energia também estejam integrados, que funcionem como uma orquestra. Estão a ver? Em sintonia, sem dissonância. Caso contrário, a vida é dissonante. A pessoa quer uma coisa, mas diz outra e acaba por fazer outra. E isto repete-se ciclicamente. Quando a pessoa olha para trás, vê, mas afinal o que é que ando aqui a fazer? Puxa, sou sempre assim, não consigo mudar. Porquê? Porque, de facto, não nos ensinam as ferramentas na escola para lidar com o corpo, a mente e a personalidade. Não nos ensinam. Não nos ensinam. Nem a psicologia tem essa capacidade. Não tem essa capacidade. Porque o yoga não separa a psique do corpo. O yoga não separa o prana, a energia, a vitalidade da mente, nem do corpo. O yoga aborda a pessoa como um todo. Então existe uma certa psicologia do yoga, que são chamados os yamas e niyamas, que vocês irão estudar. São códigos comportamentais, não é? Tomadas de decisão, como um ser não violento. Ahimsa paramo dharma é dito em sânscrito. O mais elevado valor, paramo dharma, é ahimsa, a não violência. Vejam que a frase, que não é um mandamento, a frase não é não sejam violentos. Não. A humanidade não funciona por mandamentos. Existem as regras, não é? Mas as pessoas só as cumprem se quiserem. Porquê que umas pessoas cumprem as regras e as outras não? As regras são inertes. São inertes. A regra não impõe uma força ativa sobre nós. Somos nós que valorizamos aquela regra e ao valorizarmos essa regra, por exemplo, não roubar, ela torna-se um valor para nós. E quando essa regra se torna um valor para nós, então sim, ela influencia, mas porque eu a valorizo, porque eu deposito nela algum valor. Agora, a regra em si é inerte, é como uma pedra, está ali, as pessoas fazem o que quiserem. Então a ahimsa, que significa não violência, não é um mandamento, é uma sugestão que os nossos mestres da antiguidade do yoga nos dão. Olha, queres uma vida feliz, longa, com uma mente pacífica? Então tenta levar uma conduta que seja não violenta. E porquê que é pela negativa? Porque os shastras são as escrituras do yoga, e os mestres já sabem que a tendência da reação humana, porque existe um instinto animal muito marcado dentro de cada um de nós, não é? O cérebro reptiliano, não é? Que nos empurra precisamente para o instinto sexual, o instinto de proteção, o instinto pela comida, o instinto pela defesa. Então são duas forças que parecem opostas, não é? A força instintiva da natureza que opera em cada um de nós, como a fome. Penso que nenhum de nós experimentou fome severa. Mas aposto que qualquer um de nós, se tivesse experimentado fome severa e visse uma macieira linda, com maçãs maduras, não é? Todos iriam pensar, não é? Perdoem-me a expressão, que se lixe o dono da macieira, ele vai matar a fome, tem tantas maçãs aqui, certo? O instinto. Então o instinto leva-nos a transgredir essas regras. A força do instinto, não é? A força dos desejos exacerbados também nos leva a transgredir essas regras. É? Então vejam, o yoga é toda uma metodologia, um conjunto de disciplinas, não é? Um método que nos ajuda a integrar a personalidade, e dentro desse método cada um aprende a lidar com essa força instintiva, canalizando-a para algo maior, que é a paz que a pessoa procura. Estão a ver? Então, sentindo a busca do ser humano por essa paz,
por um desejo da pessoa estar bem consigo mesma. Um bem-estar que independe de tudo o resto. Como quando o dia correu bem e a mente está livre de preocupações e a pessoa chega a casa e descansa no sofá e não sabe porquê, mas está em paz. Essa sensação de paz, de bem-estar, não é? Que vem acompanhada de um relaxamento, não é? Ai, parece que estou a respirar tão bem hoje, não é? Esse sentimento, esse bem-estar, que no fundo é descansar em si. A pessoa está bem consigo, descansa em si. É o que todos os seres humanos querem. Todos, sem exceção. Todos procuram esse bem-estar. Mesmo quando um ser humano faz ações ruins, né, ações inapropriadas, de alguma forma, com aquela ação, ele procurou um certo alívio. Alívio de um pensamento ruminante, de uma psicose, de alguma coisa assim. Está a ver? Algures naquela vingança, isso iria trazer um alívio da dor que a pessoa estava a sentir. Está a ver? Algures nessa vingança. A pessoa acredita. Né? E então, Shiva que é a causa do universo, a causa de tudo que existe, a causa não causada, existência pura, a omnisciência pura, a essência do universo, ele manifesta-se para abençoar a humanidade. Está a ver? E manifesta-se em Shiva, que é o Adi Guru, na forma de Dakshinamurti. Então, Dakshinamurti é o primeiro Guru, que traz o conhecimento do yoga e o conhecimento do autoconhecimento, o conhecimento do eu verdadeiro. Porquê? Porque de outra forma a humanidade não consegue chegar lá. Estão a ver? Então, tudo isto para explicar que a origem da palavra Guru é mais antiga do que todos possamos pensar. Não é? Agora, como é que nós vamos confiar em alguém que é humano e que não tem nada a ver com essa figura que é a personificação de todo o conhecimento universal para dar origem a este ensinamento que é o ensinamento do yoga? É uma coisa, professor, é essa figura mítica, vamos dizer assim, a personificação de todo o conhecimento e que dá origem então ao yoga e ao conhecimento e tudo mais. Outra coisa é um ser humano que tem defeitos, tem preferências, é parcial. Professor, se Shiva, essa figura que diz, me aparecesse à frente, então sim, eu via, ele era o guru, ia ser reluzente como mil sóis, não era? Agora, confiar num ser humano, não é? Isso já é totalmente diferente. Muito mais difícil. E aqui vem outro problema, que é o problema da nossa sociedade atual. Não é? Isto agora é uma parte, não é? Há muitas formas de apresentar a aula, este tópico, não é? Só que a apresentação e a exposição deste conhecimento deve ser sempre em função não só do momento atual, das pessoas que temos à frente, não é? E daquilo que cada um está a viver. Não é? O momento atual é este, e eu contextualizei, não é? O feminismo, falta de confiança, etc, etc. Não é? E são vocês que estão aqui. E de alguma forma, quando eu falo, essa tem sido a minha experiência, eu falo e sem querer, não é consciente, eu toco em coisas que estão a acontecer na vida pessoal das pessoas. Tá? Então é muito comum isso. Não é? Então, nós hoje vivemos um problema de falta de confiança brutal. Falta de confiança. As notícias falsas. Não é? As pessoas mentem. E às vezes mentir, vejam, é pôr um filtro no Instagram. Estão a ver que forma subtil de mentir? Porque a pessoa está a projetar uma coisa que não é. Para fazer acreditar os outros de uma coisa que não tem.
tira uma fotografia a rir-se, parece estar toda feliz, parece que a vida da pessoa está no auge, mas na realidade a vida daquela pessoa está um caos. Está chateada com o pai, está chateada com a mãe, não fala com a irmã, o trabalho é uma confusão, dá-se mal com toda a gente, mas aquela foto está reluzente. Consequência daquela foto, as meninas com 12, 13, 14 anos vão ver aquela foto e vão pensar assim, esta pessoa está tão bem e não está, e vão ficar tristes. Estão a ver? Então eu soube de ontem de um caso de uma menina que é muito pessimista e fica deprimida ao ver o Instagram, porque as pessoas estão todas bem no Instagram. Milhares e milhares de likes, milhares e milhares de seguidores, um glamour, patatatata. Isso é tudo mentira, está a ver? É tudo mentira, é uma falsidade. Então há vários shades, não é? Há várias tonalidades de falsidade. Então, várias tonalidades de falsidade. E à medida que a sensibilidade da pessoa vai aumentando, ela vai entendendo, não é, as camadas mais sutis da falsidade. Não é? Estão a ver? Então há desconfiança. As pessoas hoje em dia são desconfiadas por natureza. É triste, mas é verdade. São imensamente desconfiadas por natureza. E no mundo do yoga, o sinal que sai cá para fora, às vezes ainda gera mais desconfiança. Não é? Documentários daquele Bikram, não é? Um senhor do Hot Yoga, como ele explorava as suas discípulas sexualmente, etc. Como ele humilhava as pessoas. São muitas as situações, não é? Então como é que, perante esta sociedade, que é uma sociedade de notícias falsas, uma sociedade de desconfiança, como é que as pessoas irão confiar em alguém e abraçar um processo espiritual no qual terão que ser vulneráveis? Estão a ver? E onde é que se enquadra o guru? Como é que o guru, não é, ele próprio, veste essa camisola, sabendo toda esta situação? É quase como se ele fosse para uma jaula de leões, não é? Vai ser crucificado, vai ser rotulado logo como narcisista, etc. Estão a ver? É complicada a situação, não é? Então não é, quanto mais eu falo deste tópico, mais, não é, mais eu vou em questões que estão ali assim profundas, não é? Mas não há outra forma, o aluno tem que confiar. Vejam, o bebê nasce, e um bebê quando nasce 100% incapaz. 100% incapaz de cuidar de si. E a única ferramenta que tem é chorar. Porque de alguma forma chorar, não é, invoca na mãe o cuidado. Um cuidado cego. A mãe vai cuidar e não interessa o que aconteceu, a mãe vai cuidar, não é? Um cuidado cego. Mas o bebê, se a mãe deixar, não é, o bebê de barriga para cima, ele fica de barriga para cima. Se a mãe o deixar de barriga para baixo, ele fica de barriga para baixo. Portanto, totalmente incapaz. Estão a ver? Agora vejam, essa total incapacidade de sobreviver sozinho vem acompanhada de uma capacidade total de confiar no cuidador, seja a mãe ou seja outra pessoa. O bebê simplesmente confia. Tem uma mama, é para mamar, ele vai mamar. Confia. Confia que o leite vai ser bom, confia que a pessoa vai cuidar. É ou não é? 100% de capacidade para confiar que o bebê tem. Porquê? Porque é 100% incapaz de cuidar de si. Quando nós queremos aprender português, ou queremos aprender outra língua, o sânscrito, por exemplo, a pessoa não sabe nada daquilo. E confia que a outra pessoa que está ali, aulas de sânscrito, aulas de matemática, aulas de fisicoquímica, seja o que for, não é? A pessoa dá um voto de confiança, não é? Dá
um voto de confiança. Aquela pessoa que está ali, eu tenho algo para aprender, que eu quero muito, e aquela pessoa tem algo para ensinar, eu dou um voto de confiança. Então, apesar da sociedade estar como está, e não está muito bem, de facto não está, não é? No yoga, o aluno tem que dar um voto de confiança ao professor. Eu já dei aulas de yoga, agora não tenho tempo, nem tenho tanta disposição para isso, né? E provavelmente, mesmo que tivesse tempo, não iria dar. Gosto mais de dar aulas de Vedanta, de Sânscrito e assim, gosto mais, né? E uma das coisas que me foi ensinado no início, quando eu estudei yoga há muitos anos atrás, quando fiz a formação, como vocês estão a fazer, não é? Foi alguém que chega à aula de yoga está em apuros, precisa de resolver um problema qualquer. Então, a vossa função enquanto professores é, já que estão numa posição com relativa autoridade, exercerem a responsabilidade sobre essa autoridade, que é, vamos deixar que a pessoa saia daqui melhor do que ao que entrou. Estão a ver? Porque as pessoas precisam de uma orientação. Ninguém vem para o yoga porque está tudo bem. Alguma coisa está errada, ou com o corpo, ou com as emoções, não é? Ouvi dizer que o yoga ajuda a dormir melhor, vamos lá experimentar uma aula de yoga. O yoga faz bem às costas, vamos fazer uma aula de yoga. Estou muito gorda, vamos fazer uma aula de yoga. Tenho ansiedade, o psiquiatra disse, experimento fazer yoga, vamos fazer uma aula de yoga. Então, como dizia um professor meu, não é? O yoga acaba por ser o para-raio dos malucos. Estão a ver? Todos batem aqui. E o professor de yoga, eu estou a falar porque vocês podem vir a ser professores de yoga. E o que é que o professor de yoga tem que fazer? Tem que entender que está ali um ser humano que precisa de ajuda. Qual é a ajuda que aquela pessoa precisa? A gente não sabe. Com o convívio a gente vai ver qual é a ajuda que aquela pessoa precisa. Só com o convívio, com falar. Às vezes a pessoa não tem problema nenhuma. Tem um pensamento super desordenado. Começa a falar de uma coisa e daqui a 5 minutos já está noutro sítio qualquer e nem sabe como é que foi para ali parar. Uma coisa é o pensamento ordenado. Falamos de um tópico, dentro desse tópico existe um subtópico, então a gente abre essa gaveta. Dentro dessa gaveta existem mais subtópicos, é necessário falar sobre algum, abrimos outra gaveta e depois o que é que a gente faz? Fecha as gavetas todas que abriu e volta ao início. Isto é pensar ordenadamente. Agora, pensar desordenadamente é começar num sítio, acabar noutro, não há conexão nenhuma, chega-se ao fim, este fulano falou, ninguém entendeu nada. Pensamento desordenado, às vezes o problema dessa pessoa pode ser um pensamento indisciplinado. Porquê? Porque as ideias brotam, não é? Como águas termais, a borbulhar de vapor, e a pessoa não tem contenção para escolher quais as ideias que são apropriadas agora nesta linha de pensamento que tem que ser ordenada, para estabelecermos uma comunicação com o mínimo de entropia possível. A entropia é perda, não é? Estão a ver? Pode ser só isso. A pessoa pode ter sido o quê? Pode ter sido molestada em criança, à noite. Quando o pai ia dar as boas noites. Então essa pessoa no relaxamento, se a luz apagar, pode entrar numa memória traumática. Estão a ver? Então vemos que a pessoa não para de se mexer. Assume uma postura defensiva. Então estar numa aula de yoga, a conduzir uma aula de yoga, é estar, no fundo, com o coração empenhado em, de alguma forma, ajudar aquela pessoa a ver-se livre dos condicionamentos que a impedem dela ser feliz e de ter paz. Estão a ver? Então não é uma coisa simples, não é? Tem a ver com psicologia, tem a ver com muita coisa, hábitos, etc, etc, etc. Então o aluno, foi essa gaveta que eu abri, o aluno, o que é que ele tem que fazer? Tem que confiar em todo o processo. O aluno quer aprender sânscrito, existe alguém que ensina sânscrito, o aluno tem que dar o voto de confiança. Foi assim que eu abri a gaveta ou não foi? Pois. Está a ver? E então o voto de confiança que dão
ao guru é um voto de confiança muito especial dentro do yoga e dentro do Vedanta. Estão a ver? É muito especial. Não é uma coisa assim simples. Se realmente a pessoa vê aquele ser humano que ali está a dar uma aula como um guia, como uma luz que me orienta na vida, então vai surgir um sentimento amoroso. E esse sentimento amoroso, que é mútuo, é, vamos dizer assim, o ambiente psicológico no qual todo o processo vai acontecer. E esse ambiente tem que ser um ambiente respeitoso de parte a parte. Estão a ver? Um ambiente onde tem que haver limites, tem que haver um certo protocolo. Se não houver um certo protocolo, um certo respeito, o que acontece? Existe a tendência de se traçar uma amizade depressa demais e de repente está-se a viver uma amizade e não uma relação na qual o professor vai dizer coisas que o aluno precisa de ouvir para se transformar e que às vezes numa amizade não são ditas para preservar, não é, o bom ambiente da amizade. Está a ver? Então a origem da palavra guru é muito antiga. Não vem de agora, não é um termo New Age, não é um termo do movimento hippie nos anos 60, 70 que os Beatles e outras pessoas trouxeram. Não tem nada a ver com isso. Guru é, por excelência, o mestre espiritual que torna as pessoas capazes de viver neste mundo, que mais parece um hospício, de forma íntegra, tomando boas decisões e com a luz do conhecimento. O que é isto, a luz do conhecimento? Com o conhecimento da real natureza do eu. Quem sou eu? O que é este eu? Será este eu corpo, mente, personalidade somente? Estão a ver? Ou será este corpo, mente, personalidade algo que é inferior ao eu? Então o guru é essa pessoa que mostra que o eu é ilimitado. O tópico da conversa de hoje não é esse. Não é Vedanta. O tópico das aulas de Vedanta é mostrar à pessoa o que é o eu. Qual é a natureza do eu. Será o eu mortal? Será o eu imortal? O que é o eu? É consciência? É inerte? É matéria? É imaterial? Transcende a energia? É feito de energia? Esse é o objetivo do estudo Vedanta, que é autoconhecimento puro. Mas a aula de hoje, as aulas de hoje são sobre essa relação entre o professor e o aluno. Porquê? Porque vocês vão ensinar, vão começar uma jornada longa. Vão se relacionar mais ou menos todos os dias com a Sónia, que vai ser a vossa professora, que vos vai também passar conhecimento Vedanta que ela já tem. Então é importante descobrir formas de manter esta relação o mais saudável possível. Porquê? Porque o maior beneficiado desta relação é sempre o aluno. Aí acreditem. Às vezes eu estou na cama a dormir profundamente e só de manhã é que eu vejo que caiu uma mensagem às 2 da manhã de um aluno no Brasil a agradecer por todo o conhecimento que mudou a vida dele e que ele agora é uma pessoa que sabe lidar com as situações e que a mente dele está totalmente diferente e que ele sente muita gratidão, que não sabe como é que a vida dele ia ser sem o Vedanta. Professor, estou muito grato, quando for a Portugal tenho que o ir ver, tenho que lhe agradecer pessoalmente, posso fazer alguma coisa por si? E não é uma coisa esporádica. O mesmo eu disse a todos os meus mestres e o mesmo eu penso todos os dias, que bênção é poder viver com um conhecimento que liberta, tomar boas decisões, a capacidade de me centrar, a capacidade de estabelecer empatia genuína com as pessoas.
estabelecer contactos genuínos, sem estar aqui fechado na minha concha, a capacidade de dizer o que eu penso, sem ferir os demais, a capacidade de ser autêntico nos relacionamentos, sem medo de ser rejeitado. Tudo isso vem com esse furacão espiritual que é a entrada no yoga. Estão a ver? Então, para preservar essa relação, na qual o maior beneficiado é o aluno, não é necessário um certo protocolo, um certo respeito. E nós vamos falar disso também hoje. Vamos fazer uma pequena pausa. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om.